Capítulo 27 – Novo Lar. Após mais algumas tentativas, Fernando dominou melhor o uso da nova magia que ele desenvolveu, a flecha de fogo. Inicialmente ele pensou em criar mais variações, mas rapidamente descartou a ideia ao pensar que essa magia era suficiente como ataque. Novas variações só gastariam mais mana, algo que ele não poderia se dar ao luxo de fazer. Além disso, apesar de seu entendimento ter melhorado muito, ele só conseguiu estabilizar a criação da flecha de fogo graças a Galia lhe fornecendo auxílio diretamente. Nada garantia que ele por si próprio conseguiria criar algo, o mais provável é que ele desperdiçaria seu mana, tendo tão baixa recuperação não era algo viável. Depois de Fernando gastar quase todo o seu mana com treino, não havia muito mais que Galia pudesse ensinar a não ser coisas teóricas como melhores formas de guiar o mana e controlar a magia. Apesar de ser apenas conhecimentos teóricos, Fernando se sentiu extremamente empolgado, já que qualquer conhecimento novo era extremamente precioso para ele. Por hoje é só, tente se lembrar de tudo que lhe passei hoje, principalmente referente ao controle de magia. Isso é muito importante, pois mesmo que aprenda a usar uma magia, se não a controlar corretamente será inútil. Galia disse severamente. Entendo, professora, muito obrigado por hoje. Fernando disse sinceramente. Não só Galia lhe auxiliou ao criar uma nova variação de magia ofensiva e aprender a controlar seu mana, como se colocou em risco para fazê-lo e ainda lhe deu poções de mana. Tudo isso fez Fernando sentir que Galia foi a pessoa que mais o ajudou diretamente desde que chegou a esse mundo. Agora ele sentiu uma sensação de proximidade infinitamente maior que em relação a Raul. O homem o ensinou os passos tirânicos, mas ele sabia que o mesmo não iria ajudá-lo muito mais diretamente, muito menos. Faria algo tão arriscado quanto Galia fez por ele. Ao ver os olhos cheios de calor e admiração em Fernando, fez Galia se sentir estranha. O rapaz tinha mudado completamente de atitude em relação a ela. Anteriormente ela sentia que ele só a via como uma mulher atraente e via até uma pitada de medo e raiva em seu olhar. Agora ela só conseguia sentir gratidão e respeito. Isso mexeu internamente consigo. Ela ensinou muitos jovens talentosos desde que se tornou uma maga, mas nunca nenhum demonstrou qualquer gratidão ou outro sentimento tão positivo como ela sentia vindo de Fernando. Essa sensação era estranha para ela. Vendo Fernando indo embora, ela sentiu um calor em seu peito. Esse rapaz é tão ingênuo, espero que ele fique bem. Nesse mundo onde tudo depende de força e conquistas, esse tipo de atitude é muito perigosa, mas admito que não é de todo mal, Galia pensou consigo mesma. Após sair da 13ª guarnição, Fernando foi para casa. Felizmente nesse dia Emily, Ronald e Carol não o questionaram sobre onde ele foi. Ele sentiu que seus companheiros não gostavam muito do fato dele sumir à tarde até de noite, mas evitavam continuar o questionando. Ele se sentiu mal por não poder falar a respeito, mas ele havia prometido a Raul que manteria os treinos em segredo. Nos próximos dias Fernando seguiu arduamente com essa rotina. Pela manhã treinando com seus colegas de equipe e à tarde até o anoitecer ele treinava com Galia, ou quando ela estava ausente devido a seus afazeres na guarnição ele se via obrigado a treinar sozinho seus passos tirânicos ou sua magia flecha de fogo até esgotar seu mana. Estranhamente Raul raramente aparecia. Desde que iniciou seu treino com Galia ele só o viu por 2 vezes e brevemente. Isso só fez Fernando sentir que Galia era muito mais confiável que o mesmo. Eram 4 horas da manhã. Fernando estava deitado em sua cama. Já fazia mais de 2 semanas desde que ele iniciou seu treino com Galia. Ao ver sua tela de status, Fernando franziu levemente a testa. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta. Noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível: 3. Atributos: físico: 9. Inteligência: 10. Agilidade: 8. Magia: 7, mana 68 a 70. Mana até o próximo nível, 2.592 4.000. Compatibilidade: nível 5. Depois de forçar seu corpo aos limites constantemente ao longo de 2 semanas, correndo até a exaustão ou usando o equipamento pesado de treino de Raul, ele percebeu melhoras em seus atributos. Seu físico subiu de 8 para 9, apenas a um ponto de atingir o nível necessário para aprender novas habilidades. Com isso seu corpo seria forte o suficiente para não se autoferir. Sua agilidade também subiu de 7 para 8. Com esse aumento de atributos Fernando se sentiu muito mais forte e rápido. Quando ele começou a usar o equipamento de treino de Raul, mesmo tendo ganho um ponto de físico anteriormente ao se tornar um noviço, ele mal conseguia levantar 90 kg de supino, mas com os constantes exercícios ele passou a levantar 110 kg. Inicialmente Fernando ficou abismado, ele nunca treinou em academia antes nem nada do tipo, mas ele tinha certeza de que se não fosse essas melhorias constantes de seus atributos ele provavelmente nem levantaria 60 kg com seu antigo corpo fraco. É simplesmente impossível.
Alguém melhorar tanto em tão pouco tempo de forma natural, ele conseguia notar levemente músculos se formando, principalmente em seu peito, braços e pernas. Isso é surreal, um cara que sempre foi fraco como eu repentinamente se tornando tão forte. Ainda nem posso acreditar que consegui levantar mais de 100 kg depois que ganhei mais um ponto de físico, tudo nesse mundo é simplesmente bizarro. Apesar de saber que seu rápido aumento de força era em parte devido ao treino, ele também sabia que a maior parte de seu progresso se devia ao sistema de habilidades que Raul lhe ensinou. A magia em si também fortalecia muito o corpo do humano normal, mas ao comparar seu progresso com o de seus colegas de equipe ele percebeu que estava léguas à frente. A única coisa decepcionante é que mesmo após tantos dias estou longe de alcançar o próximo nível de magia, ainda preciso de 1400 pontos de mana até conseguir avançar. Enquanto isso os outros já estão praticamente me alcançando, Emily já está nível 6 de magia, logo em breve ela me ultrapassará. Aquele Josh Norton provavelmente já está muito à minha frente também. Urg, isso é tão frustrante, odeio coisas que dependem de sorte ou talento. Fernando estava extremamente nervoso com isso, mesmo tendo um entendimento e controle infinitamente maior sobre mana e magia ele não conseguia superar seus colegas que tinham uma compatibilidade e consequentemente recuperação de mana mais alta que ele. Suspiro. Minha única consolação é que graças ao aumento de atributos agora consigo controlar melhor os passos tirânicos, desde que minha agilidade aumentou consigo enxergar melhor o percurso quando utilizo essa habilidade e até mesmo mudar ligeiramente de direção no lugar de seguir apenas reto como antigamente. Fernando se sentiu muito melhor ao pensar que ele tinha uma vantagem que outros não tinham, apesar de estar com o mesmo nível de magia desde que chegou a esse mundo seu entendimento era muito mais profundo do que qualquer um dos outros recrutas, ele ocasionalmente até tentava ensinar seus colegas um pouco sobre o que aprendeu, mas raramente eles entendiam algo, mesmo a mini bola de fogo que ele conseguiu aprender apenas seguindo as instruções do livro era um desafio para eles, muito menos os ensinamentos avançados que Galia lhe dava. Quando o horário chegou a 042.30h Fernando resolveu levantar e se aprontar, tirando alguns raros dias que seu corpo estava muito cansado devido aos treinos intensos ele raramente acordava depois das 4 horas. Após tomar um banho e se trocar Fernando preparou alguns lanches com suco, até esse momento ele finalmente começou a se acostumar com as comidas exóticas desse mundo, por exemplo o lanche que ele preparou era uma espécie de salgado enroladinho, basicamente era igual ao típico enroladinho de salsicha, mas a diferença é que na verdade era uma espécie de vegetal que se fritava inteiro, seu interior tinha uma pasta condensada que ficava cremosa ao fritar o exterior, dando a impressão de que era queijo derretido por dentro, apenas o sabor era diferente, o sabor do creme interno se assemelhava a purê de batata. Fernando simplesmente amava o fato de poder comer tantas coisas deliciosas, no outro mundo raramente ele poderia se dar ao luxo de comer refeições como essa, já que estava sempre quebrado e com pouco dinheiro. Enquanto Fernando preparava o café da manhã seus colegas um a um acordaram e esperaram ansiosamente pela refeição. Que cheiro delicioso! O que você preparou hoje, Fernando? Carol perguntou com água na boca ao entrar na sala. Estou fritando aquele vegetal recheado que descobrimos naquele restaurante na semana passada, se bem me lembro chama-se Hakat. Fernando respondeu com um leve sorriso. Até então ele já tinha superado completamente o constrangimento anterior que teve com Carol, na verdade devido à interação constante com as garotas, agora ele até conseguia se comunicar um pouco melhor com elas, Carol também parecia já ter esquecido o assunto. Ai, esse negócio é tão bom! Pelo visto eu vou ganhar 1 quilinho hoje. Carol disse animada enquanto batia palmas. Vai tirando o cavalinho da chuva sua gorducha. A última vez que você fez essa cara você comeu tudo e me deixou sem bolinhos. Emily disse apontando para Carol. Gorducha. Gorducha é a mãe. Está querendo morrer sua anã? Carol disse enquanto ficava frente a frente com Emily, a ruivinha era claramente menor e mais fraca. Você quer se aproveitar do seu tamanho para me intimidar? Fernando me ajuda, essa grandalhona está fazendo bullying comigo. Emily correu em torno do sofá enquanto jogava almofadas em Carol com a mesma seguindo fervorosamente atrás. Vendo as palhaçadas das duas Fernando apenas conseguiu rir para si mesmo, no começo apesar de todos estarem muito unidos e fazerem brincadeiras ainda havia alguma distância entre eles. Afinal ninguém mostrava 100% de si mesmo para pessoas que conheceu há poucos dias, mas conforme o tempo passou o grupo começou a sentir uma sensação de mais intimidade uns com os outros e geralmente não se seguravam quando estavam brincando ou com raiva. Para Fernando que sempre foi um lobo solitário essa era uma sensação indescritível e acolhedora. Essa é a sensação de ter amigos? É tão bom. Fernando pensou consigo mesmo,
ele queria guardar cada pedacinho das lembranças que teve nas últimas semanas em suas memórias, tanto seus amigos quanto sua professora eram ligações que ele jamais teve ou teria na Terra. Talvez não tenha sido tão ruim vir para esse novo mundo, eu conheci tantas pessoas e pude mudar um pouco de mim mesmo desde que cheguei a este lugar. Enquanto Fernando estava perdido em seus pensamentos, Ronald entrou na sala. Mas que barulheira é essa logo pela manhã? Ah, que sono! Ronald disse enquanto se espreguiçava e bocejava. Essa gorducha quer roubar toda a nossa comida. Ronald, me ajuda aqui. Fernando fica apenas rindo com cara de idiota. Emily disse enquanto pulava sobre o sofá em direção a Ronald. Me chamou de gorda de novo. Eu vou acabar com você, sua gnomil de jardim. Bem quando Carol estava prestes a pular atrás de Emily, Fernando interveio. Vamos, pessoal, já chega, o lanche está pronto. Fernando disse enquanto batia com a espátula na frigideira. Vou deixar passar dessa vez apenas porque Fernando pediu. Aliás, Fernando, você não acha que estou gorda, certo? Carol perguntou enquanto inclinava os seios levemente para a frente e encolhia a barriga. Claro que não, você tem um apetite alto mais. Antes que Fernando pudesse terminar, Carol interrompeu. O que? Então até você acha que estou gorda? Não é possível. Eu queria tanto comer esses salgados, mas chega. A partir de agora estou de dieta. E não é culpa minha, levantar aquela lança pesada é muito exaustivo. Viu só, Carol, até o Fernando concorda. Você deveria tentar ser mais como eu. Emily disse enquanto levantava um dos braços até a cabeça mostrando seu corpo. Não foi o que eu quis dizer, Carol. Você tem um corpo lindo, digo. Você é muito bonita. Fernando disse meio sem jeito ao perceber que falou mais do que devia. Ao ver Fernando se enrolar nas palavras, o humor de Carol melhorou muito e ela sorriu. TSC, Fernando, seu estraga prazeres. Me diga então, Fernando, entre mim e Carol quem é mais bonita? Emily perguntou. O questionamento de Emily o colocou em uma saia justa. A ruivinha era arrogante, mas ela tinha alguma base para tal. Ele ainda lembrava até hoje do dia que chegou a esse mundo e estava com o corpo paralisado frente a frente com ela. Ele tinha que admitir que em termos de atração ela era definitivamente mais o seu tipo, com uma pele branquinha, cabelos ruivos e cerca de 1,60 de altura e um rosto com nariz fino e delicado. Era praticamente uma garota ideal para os gostos de Fernando, seu único problema para ele era sua personalidade muito ativa e esquentada, sempre falando o que pensava e até o que não devia. Já Carol era o oposto completo, uma morena com 1,70 de altura, curvas bem delineadas e seios avantajados. Provavelmente devido a seu treino pesado, seu corpo também parecia firme e resistente, o que dava um charme a mais, mas o que mais lhe atrai em Carol era sua personalidade gentil, acolhedora e cheia de carisma. Vendo Fernando hesitar, as duas garotas o encararam com chamas nos olhos. Sem saber o que fazer, Fernando olhou para Ronald em busca de ajuda, o mesmo apenas o olhava quase rindo. Ele queria aproveitar mais o show, mas vendo o olhar suplicante de Fernando ele resolveu se adiantar. Tá legal, chega de baboseira, vamos comer ou vamos nos atrasar? Ronald disse passando à frente de Emily e Carol. Ei, estamos no meio de algo importante aqui, sabia? Por que você não dá sua opinião então, Ronald? Emily disse. Eu preferiria a Kelly. Vocês duas são muito barulhentas. Ronald respondeu rudemente. Seu grosso. Emily disse enquanto bufava. Ao ver a atenção das meninas se desviar dele, Fernando deu um suspiro de alívio e lançou um olhar agradecido a Ronald. Depois de todos comerem e se aprontarem, foram imediatamente para o campo de treinamento. Como de praxe, eles encontraram Noah e os outros da equipe 4 no saguão do prédio e foram juntos. Depois de tantos dias, eles desenvolveram uma forte amizade entre si, sempre indo juntos pela manhã. Estranhamente, ao chegar no campo de treinamento, eles notaram a presença de soldados alinhados ao fundo junto aos instrutores. O que está acontecendo? Por que tem um grupo de soldados aqui? Será que algo aconteceu? Kelly perguntou preocupada. Quem sabe? Tomara que não seja nada que nos afete. Noah disse severamente. Fernando também achou estranha a presença desses soldados, ainda mais devido ao fato dos mesmos parecerem estar conversando com os instrutores e até apontando para as equipes espalhadas pelo campo, como se estivessem discutindo algo importante.
Enquanto especulavam sobre o que poderia estar acontecendo, o grupo viu a equipe 1 de Josh Norton entrando no campo de treinamento. Devido à rixa anterior que tiveram com os encrenqueiros Marcus e Carr, os dois grupos não se davam bem, mas tirando algumas provocações ocasionais eles evitavam ter contato entre si. Fernando viu o homem negro chamado Marcus o encarando com raiva nos olhos. Ele sempre lhe dava esse olhar quando via. Se não fosse a presença de Josh Norton que lhe controlava, ele não duvidava que o homem partiria para cima dele. Fernando, como de costume, apenas o ignorou. Assim que deram 6 horas, os instrutores se reuniram no centro do campo e chamaram as equipes para que se reunissem à frente. Acompanhando atrás estavam cerca de 25 soldados em armaduras negras com o brasão de leão dourado. Recrutas, atenção! Primeiramente, bom dia a todos, disse o primeiro instrutor Navares ao subir ao pódio. Acredito que todos aqui já se adaptaram bem às rotinas de treino. Pelo menos 90% de vocês consegue usar a sua pulseira de armazenamento e todos aqui aprenderam pelo menos o básico sobre como lutar com suas respectivas armas. Hoje já é o 21 graus dia de vocês desde que chegaram ao nosso salão da recepção. Espero que vocês tenham feito bom uso desse tempo, porque a brincadeira acabou. A partir de agora vocês serão ocasionalmente testados para sabermos seu progresso, e nada melhor para testar futuros soldados do que o combate real. Assim que o primeiro-tenente falou isso, as várias equipes entraram em alvoroço.